Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz aqui de estar começando esse novo projeto, né, de lives para as mulheres, tá? Vão ser lives voltadas para a vida das mulheres. Não que os homens não possam assistir, tá? Mas assim, a gente aqui vai estar conversando sobre temas relacionados às mulheres, porque a vida da mulher tem sido tão corrida nos últimos tempos que muita coisa passa despercebida, seja relacionado ao autocuidado com a saúde, as emoções, o autoconhecimento e a vida assim, no geral, né? Então aqui a gente vai ter um espaço para a gente poder conversar, tirar dúvidas, aprender um pouquinho mais sobre determinados assuntos relacionados à vida da mulher. E toda semana a gente vai abordar um tema assim relevante para a gente poder conversar e toda semana uma pessoa diferente aqui, tá? Então, assim, hoje a gente vai conversar sobre sonhos com a Edilane. Só esperando a Edilane entrar. Vamos ver. Deve estar chegando já. E para quem não me conhece, eu sou a Lilian Yukari, eu sou personal organizer aqui em São Paulo, capital. Só esperando a Edi entrar. Vamos ver aqui. Vamos ver se deu certo aqui, Edi. Oi, Edi. Oi, Li, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, boa tarde. Boa tarde. Eu estou muito feliz de ter você aqui, viu? Eu Extremamente agradeço o feliz. convite, ainda mais para um tema tão bacana como esse. Mas pode Sim, continuar se apresentando aí que eu peguei no meio. já tinha me apresentado. Agora eu tenho que te apresentar. Aliás, para você se apresentar, né? Eu só posso dizer assim que você é uma pessoa maravilhosa, não tinha uma pessoa melhor do que você para começar esse projeto comigo. Você sabe que você foi escolhida a dedo, né, Edi? Eu esperei o tempo certo para a gente poder começar essa live, esse projeto novo, e eu fiquei muito feliz de você ter topado vir aqui falar com o pessoal sobre sonhos, Obrigada. né? E você, assim, mais do que ninguém, conhece esse mundo das mulheres, digamos assim, né? Se Sim, sem dúvida, apresente. Li. Bom, vamos lá. Eu sou Edilene Francescato, eu sou coach de habilidade emocional. Eu dou suporte à psiquiatria e psicólogos, né? Eu sou a pessoa que literalmente pego na mão do paciente, o doutor faz o diagnóstico, o paciente tem o processo de terapia, e eu sou aquela pessoa que apoio na execução do projeto de vida, né? De fazer com que essa pessoa tenha energia vital para voltar a viver. E aí os projetos são diversos, né? Eu achei bacana esse projeto que nasceu no seu coração, para a gente falar um pouquinho de. A gente tem tratado muito tecnicamente tudo, e eu acho que está na hora da gente começar a abrir o coração de forma rasgada, né? E quando você coloca que um projeto como esse, a gente esperou um pouco para poder começar, então, só para as pessoas que estão aqui entenderem, esse projeto já era para ter começado há alguns meses atrás. E eu tô gestante, né? Tô indo para o meu sexto mês de gravidez. Tô vivendo um sonho, né? Tô vivendo um sonho de Deus para minha vida. Só eu e Deus e algumas pessoas sabemos o quão difícil foi, né? Chegar até aqui. 12 anos de muita luta, 7 anos empenhada no sonho de ser mãe novamente, né? Eu tenho a Juju de 18, para quem não sabe. E a Lilian, quando ela me trouxe esse projeto e ela falou, eu queria que você fosse a primeira pessoa. Eu falei, Li, eu tenho um propósito com Deus. Eu não posso falar ainda da minha gestação nas redes sociais. Eu preciso esperar até completar os 5 meses. Porque foi o tempo que Deus me pediu, né? E a Lilian falou, então nós vamos esperar para começar com você. Então, Li, a honra é toda minha falar de sonhos e deixar um pouco de lado essa coisa mais técnica, mais terapêutica, enfim, mais cheia de coisas, assim, e falar do coração, eu acho que é o caminho para a gente começar um processo de mudança de verdade, sabe? Então, gostei Sim. bastante do tema, me sinto lisonjeada em estar aqui com você. Eu sou uma pessoa que apoio pessoas, que ajudo pessoas a colocarem seus sonhos, tirar, né, do âmbito de sonho e colocar na prática e na realidade. Então, acho que Sim. en passant é isso. Por isso que eu esperei por você, Di. Não tinha pessoa melhor para
começar esse projeto, que a gente quer levar isso mesmo, levar uma vida diferente para as mulheres, né? Porque a mulher, ela Exatamente. luta tanto nos últimos tempos pela liberdade, igualdade e tudo mais, né? E é fato, é justo isso. Só que muitas vezes a mulher, ela se deixa de lado. Ela não se conhece, ela não sonha, né? Então isso tudo a gente precisa se conhecer para depois a gente saber o porquê que a gente está lutando, o porquê que a gente quer as melhorias no Exatamente. geral, no coletivo, Você sabe né? que eu sou uma pessoa que eu crio um pouco de polêmica nesse assunto, né? Porque eu sou uma pessoa, eu nasci dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O meu primeiro movimento de vida sempre foi esse de buscar uma liberdade, mas não uma liberdade condicionada àquilo que Deus tem para mim enquanto mulher. Eu sempre falo que para que essa liberdade aconteça e para que eu seja uma pessoa de sucesso, eu preciso ter um homem do meu lado, que é o meu marido, me apoiando e colocando para frente. Bora lá. Então, eu acho que isso é um pouco diferente. Assim, eu quero muito poder fazer o que eu quero, mas eu quero ter meu ombro para chorar, eu quero ter para quem voltar, eu quero exercer o meu papel feminino no mais amplo sentido dele, né? Eu quero ser uma Sim. excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente profissional, certa de que tudo isso eu dependo exclusivamente da graça de Deus. E aí, quando a gente fala de sonhos, Li, você também é uma pessoa que tirou do papel um sonho, né? Eu até comentei, falei no Insta a respeito de você usou um dom, porque a organização é um dom seu, você nasceu com isso, você é e sempre foi uma pessoa extremamente organizada. Eu lembro o primeiro churrasco que a gente fez lá das mulheres na igreja e que você ficou responsável por levar. Eu nem lembro o que, mas eu sei que Os todas. descartáveis. Exatamente. Os Tudo com descartáveis. nomezinho, etiquetado, o que era o quê. Ou seja, ali, a Lilian Personal Organizer, ela já existia, né? Então você materializou aquilo que você já. Eu sempre falo, né, nas minhas redes, o que é que você faria de graça se você não precisasse de dinheiro? Esse é o Sim, nosso dom. É assim, essa pergunta, a resposta dessa pergunta, eu diria que é o caminho de onde é que a gente tem que investir os nossos recursos, né? E aí tem muita gente que fala assim, ai, Dilane, mas então eu chuto o balde? Não, faz o melhor não. que você pode fazer onde você está e vai alocando recursos. E quando eu falo de recurso, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de estudo, eu estou falando de leitura, eu estou falando de referências. Vai alocando esses recursos naquilo que é dom. Em algum momento você vai estar vivendo disso. Ah, Sim, quando? Não sei. não sei. Acontece assim, ó, quando a gente menos espera. E foi o que E é aconteceu bem com assim, você. totalmente, totalmente. E num papo despretensioso, uma vez que a gente foi almoçar juntas, né? Conversando Uhum. sobre isso, e aí você foi uma pessoa que me incentivou muito e me ajudou muito nesse sentido de mulher mesmo, né? De ter sonhos, de voltar a sonhar, de pensar. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme por você, você sabe muito bem disso, né? E por isso que assim, não tinha pessoa melhor para falar de sonhos do que você, né? Que você, eu falo que você Obrigada, é minha Li. fada madrinha, né? Você, se existisse aquela fada madrinha, né, Eu só vou da Cinderela, empurrando, eu você só seria falo assim, minha. gente, vamos fazer, né? Eu sou uma pessoa muito mais da execução do que do planejamento, né? Então eu preciso muito de pessoas que eu nem sei se a Mari já entrou aí ou não entrou, mas a Mari, que é uma pessoa que eu conheci no Einstein, uma amiga muito querida, que é uma coach também. E a Mari, ela é totalmente do planejamento. Eu falo que eu preciso dessas pessoas porque eu não sou. E quando você fala de autoconhecimento, Li, a gente já começa a esmiuçar o tema, né? Eu me Uhum, conheço, eu sou da execução, eu não vou ser do planejamento. Então, eu tento ter perto de mim pessoas que me apoiem nessa incompetência, digamos assim. Ao invés de botar recurso para desenvolver uma competência que não é nata em mim. E aí eu aprendi que fazendo isso, eu consigo colocar pessoas para trabalhar comigo e a gente vai realizando não só os meus, mas os sonhos da pessoa também. sim, Então eu acho que essa coisa acaba virando um movimento de todo mundo fazer junto, de uma pessoa ajudar a outra. A
Carol, gente, ela tá aqui, ó. A Carol, ela faz bolo, faz doces. Eu comecei E a seguir a Carol assim, também. Umas coisas ela é maravilhosas. incrível. A gente não se conhece pessoalmente, mas é como se a gente se conhecesse. A gente já fez um processo juntas. Eu fiz análise de perfil comportamental da Carol, a gente teve um bate-papo. E a Carol tá arrasando hoje, né? São só elogios pro trabalho que a Carol vem exercendo. É mais uma pessoa que tirou o sonho do lugar limbo, né? Porque sonhar é aquela coisa assim, eu quero muito uma coisa, mas o que é que eu faço para eu ter essa coisa, né? Então, eu acho que a gente começa a trabalhar por aí. Eu hoje, né, eu sou especialista em neurociências pelo Einstein. Há menos de 5 anos atrás, eu era executiva em multinacional. Trabalhei 10 anos, numa carreira linda. Uma empresa que eu tenho orgulho de ter trabalhado. Uma empresa que eu sou completamente apaixonada até hoje. E assim, enquanto eu estava lá fazendo o que eu tinha que fazer, eu dava 200% de mim. E eu investia já naquela época recursos na área de desenvolvimento humano, na área de coaching. Eu fui para o Ohio estudar o coaching na gestão estratégica de mudança. Mas a virada, ela acontece no momento que você não consegue falar assim, olha, eu vou trabalhar mais um ano e aí depois eu vou ser neurocientista. Não, é um processo, né? É um processo. Você sabe que hoje de manhã eu estava ouvindo uma pregação sobre suficiência, e aí o preletor dizia isso, ele dizia assim, que bom que Deus não nos revela o processo. Porque às vezes, se ele revelasse o Uhum. processo, talvez a gente desistia assim, Desistiria. né? Porque o processo, ele é moroso mesmo, ele exige Muito. entrega, ele exige comprometimento. Você aí fazendo live, falando super bem, toda desenvolta. Conta, Li. Não, você me conhece. Fala aí, Edi. Você me conhece. Para eu Gente, estar a aqui Lili, antes fazendo de entrar na live, live, ela estava desesperada. E para ela é natural, sempre. ela já tem feito com muita naturalidade. Mas, de novo, ela está enfrentando o leão dela, ela está matando o leão dela para poder viver do sonho que ela tem, né? Que é levar a organização de um modo geral, porque organização aprendi muito com você também, Li, né? A organização, ela não é só uma coisinha ou outra, mas ela é o Não. todo. Eu acho que você leva isso de uma forma incrível. A partir do quê? A partir de um sonho que você tinha, que estava lá Sim. guardado. Qual que é a tua formação, Li? Eu sou fisioterapeuta. Se for pensar, fisioterapeuta, agora fazendo personal organizer, olha, totalmente fora, E um né? dos projetos mais lindos que como eu já comentei aqui no começo, né? Eu suporto coaches no maior projeto de vida, né? Eu sou uma mentora, eu sou uma conselheira, eu não tenho um processo que eu começo e termino, né? Eu vou para a vida com as minhas pupilas. E a Lilian participou de um projeto de uma coach minha que eu fiquei simplesmente encantada com o trabalho dela. A gente tem, né, uma arrumadeira que não sabe ler nesse projeto. E ela deu um jeito de colocar, de fazer funcional através de figuras, etiquetas com desenhos, de onde a arrumadeira teria que colocar o quê. Ou seja, quem quer dar um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Certo, Sim, Li? com certeza. E só para complementar isso, agora em novembro, Edi, eu vou, nem tinha comentado com você ainda, que nem deu tempo porque eu fiz minha inscrição hoje. Eu fiz inscrição num curso de organização para deficiente, acessibilidade. Então, assim, acho que é o meu lado fisioterapeuta também, junto, eu gosto muito, você sabe disso, né? Aquele projeto que a gente fez foi, assim, no automático, a questão Sim. do pensar. Então, eu falei, agora eu vou estudar mais sobre isso, quem sabe ajudar um outro público também, Sim. E né? sabe o que é legal? Você acabou de falar assim, olha, a fisioterapia junto com a organização. Li, eu sou uma pessoa que minha primeira formação é administração. Aí eu me especializei em comércio exterior. Depois eu fui fazer especialização em finanças. Depois eu fiz especialização em pessoas. Depois eu fui fazer neurociência e estudar o coaching fora do Brasil. Então, assim, se você falar assim, ah, mas e se você tivesse começado lá atrás já fazendo o que você faz hoje? Eu não seria a profissional que Não, eu sou. Então, eu não acho que, eu sinceramente não acho que qualquer coisa que você tenha feito na vida seja perdido. É não, complementar. O que agrega, né, faz de para as mim a coisas. pessoa que eu sou
de desenvolver a minha própria metodologia, de trabalhar na vida das pessoas como eu trabalho, são as formações que eu fui acumulando. Então, se hoje eu consigo cuidar de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade e consigo fazer uma gestão financeira, é principalmente em função do acúmulo de formações que eu tenho. Não estou dizendo que a gente tem que sair fazendo tudo, mas eu fiz o que deu. No momento em que eu comecei a Uhum. minha carreira, eu não tinha condição de pagar outra faculdade que não fosse administração, então eu fiz o que dava para pagar. E aí Sim. sim eu fui colocando tudo de mim, e aí entra de novo, né, a questão do recurso. Eu fui a melhor aluna que eu pude ser na faculdade. Eu entrei no primeiro ano de faculdade no estágio na International Paper. Eu cresci pra caramba. A International Paper foi uma empresa que me abriu portas e me deu possibilidade de conhecer o mundo. Então, assim, o que eu acho, tudo é válido, tudo é Com complementar, certeza. Com sabe? certeza. Eu acho sinceramente que tudo que você faz e que você coloca o coração naquilo que você está fazendo, em algum momento da tua vida você vai usar. Eu não tenho Uhum. a menor dúvida com relação a isso. Eu comecei a Verdade. live falando de um sonho que estava guardado no meu coração há 12 anos, que era ser mãe outra vez. Eu E entreguei o aí? meu corpo, eu fiz tratamento, esse testemunho eu ainda não dei, eu vou dar ainda, mas são 7 anos atrás de um sonho e eu acredito piamente que só não alcança quem desiste. Uhum. Agora, o processo a gente não fala. Eu não vim aqui Não. mostrar para vocês a minha barriga estourada, furada, as cirurgias que eu fiz. Não. Então, eu acho que uma coisa que eu acho que vale a pena também é a gente tem muitos ladrões de sonhos. A gente tem ladrões de sonhos nas redes sociais. Por quê? Porque a gente Sim. aparece aqui quando tá tudo bem. E quando não tá? Quando não tá, a É. gente não aparece. Eu até vou deixar uma dica aqui, tá? Eu gostaria Por muito favor. que todo mundo assistisse um documentário no Netflix que chama O Dilema da Rede Social, The Social Dilemma. Gente, é inacreditável o quanto nós somos produtos da tecnologia hoje. Então, se a gente não Total. fizer bom uso, se a gente não usar desse recurso que a gente tem, a gente acaba virando refém. Então, quanto Uhum. tempo do meu dia eu invisto em mim, em me conhecer, né? O que que eu escolho estudar, quem eu escolho ouvir, porque a gente está cheio de referência que não leva a gente para lugar nenhum. Então, eu sou um Exato. pouco cética nesse sentido, sabe? A Mari falando que o documentário é incrível. É Vou chocante. ver. O documentário deixa a gente meio assim, meu Deus, não tem volta? Eu sinceramente acho que não tem volta, né? Mas eu acredito que a informação, a gente nunca teve tanta informação, como diz a série, e foi tão Isso desinformado. aí. É. E é isso que Então, a gente usa a informação para, por exemplo, assim, muita gente reclamou da quarentena, né? Ai, tô em casa, tô isso, tô aquilo, mas a quarentena foi um bom tempo para se usar a tecnologia para o bem. Olha o quanto que a exatamente, gente pôde estudar, olha o quanto que a gente pôde crescer, né? Então tudo vai exatamente, do que você, da forma que você usa essa exatamente. tecnologia. Exatamente. Então, eu estimulo aí a galera a assistir para a gente poder usar a nosso favor os recursos que a gente tem hoje. A Carol está dizendo aqui, ó, fiz direito, passei na OAB e hoje adoço momentos especiais dos meus clientes. Olha Gente, é isso. isso. Quando eu comecei minha carreira, meu pai tinha um bar na cidade, né? Um boteco mesmo. E eu e a minha irmã, a gente sempre trabalhou no bar do meu pai. A gente ficava lá atrás do balcão, enfim. E quando os meus pais se divorciaram, meu primeiro emprego foi num consultório de dentista. De segunda a quinta eu era auxiliar e de sexta-feira eu era faxineira do consultório. Mas eu sempre fui uma pessoa que tudo aquilo que eu tenho que fazer bem feito. E aí depois disso eu entrei na Santa Casa, em Mogi Guaçu. Eu lembro, Li, meu plantão era das 6 da manhã até as 2 da tarde, o primeiro plantão. Nossa. Eu entrava às 5 da manhã para fazer escova no cabelo do pessoal que trabalhava comigo para complementar a minha renda. Eu cobrava R$ 5 para escovar o cabelo da mulherada. Além de trabalhar a autoestima e fazer com que elas se sentissem muito melhores, eu ainda incrementava a minha renda. Eu já vendi Uhum. pijama, eu já vendi bijuteria. E tudo isso fazendo uma coisa e a outra, não uma coisa ou a outra. É Ou. sempre no objetivo de complementar, né?
Fui para o sim. Detran. Quando eu fui para o Detran dar aula em CFC, para quem estava tirando carta, eu fui no máximo que eu podia ir. Né? Eu dei aula para quem opera e movimenta produtos perigosos, eu dei aula para quem transporta criança. Enfim, eu fui no máximo que eu podia ir. Né? Minha categoria de CNH é de caminhão. Então, eu sempre vou no máximo que eu posso ir, justamente para eu poder colocar, tirar do papel, né? Tirar do limbo o que é sonho para fazer com que seja realidade. Então, eu acho que assim, sonhos, a gente tem vários, né? Por exemplo, eu queria que Uhum. a mulherada que está participando aí colocasse um pouquinho do que elas têm de sonho, né? Sonho. Mas assim, eu não posso viver em função de um sonho sem fazer algo para materializá-lo. Então, o pulo do gato é o que é que eu faço hoje com os recursos que eu tenho para materializar aquilo que é sonho para mim. Então, eu quero Uhum. fazer a viagem da minha vida. Só que todo dia eu compro o que eu não preciso. Todo dia eu gasto dinheiro com o que eu não preciso. E aí eu reclamo que eu nunca tenho dinheiro para poder fazer a viagem. E eu ainda tenho o discurso do ai, mas eu mereço, ai, mas eu tô tão triste hoje, né? E se a É. gente pegasse esse recurso e guardasse de alguma forma para poder fazer a tal viagem? Eu estou usando um exemplo, né, solto, Aham. mas Perfeito. como esse, quantos outros? Quantas coisas a gente faz hoje que não tem link nenhum com aquilo que é sonho, que não vai levar a gente para a realização do tal sonho que a gente tem, né? Quanto tempo a gente perde, quanto daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente lê, a gente faz que não vai levar a gente para lugar nenhum. Então, acho Uhum. que esse é o grande pulo do gato, sabe? Como é que eu administro os meus recursos? E, gente, quando eu falo de recurso, de novo, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando do meu tempo. Eu estou falando das Tempo. pessoas com as quais eu convivo. A gente é fruto das 5 pessoas que a gente mais convive. As pessoas que você convive roubam a tua energia ou te energizam? Ai, Dilane, mas eu vou começar a segregar? Às vezes é necessário. Lembra dos Uhum. ladrões de sonhos? Eles podem vir de várias formas, inclusive através de pessoas. Sim. Deixa eu ver o que a Mari está falando aqui. É verdade. Depois que a gente assiste a bendita da série, a gente tem vontade, do documentário, a gente tem vontade de sair de todas Vou as ter que redes assistir sociais. vou ter que assistir esse documentário. Exatamente. A Carol, Edi, me dá aula para eu perder o medo. Tenho carta e não dirijo. Ai, Carol, se você tivesse aqui em São Paulo, pertinho de mim, eu daria. Eu acho que eu vou ter que fazer aula com você também, porque aqui em São Paulo eu não tenho coragem de dirigir. Você tá brincando, Li? Sim. No Ai, Rio não. também não dirigia, então eu tenho medo. Então, vou pegar umas aulas com você. Nossa. Mas tá tudo certo. Você tinha medo de fazer live? Sim. Olha para você ver como é que tá hoje. Olha Tá onde que tudo eu tô certo. hoje, né? Então, vamos Exatamente. caminhando. Exatamente. A Mari está dizendo assim que abandonar os sonhos para prazer momentâneo. Exatamente, foi o que eu acabei de É. falar. Às Uhum. vezes você aloca dos teus recursos em coisas que te distanciam dos teus sonhos. É. Então, a gente, né, o ser humano, naturalmente ele busca prazer e evitador. Então, toda vez que ele compra alguma coisa, que ele se mima com algo que ele não precisa, ele está se distanciando daquilo que é sonho para ele. E aí vai continuar sendo sonho. E pior, aí a gente vai continuar tentando entender por que, que as coisas dão certo para algumas pessoas e para mim não. E Por aí que, é que a a coisa sorte do acontece? outro. Exatamente. Não é porque lutou, porque fez, que aconteceu, não, é sorte, É. né? Tiger Woods, ele fala assim que quanto mais. Não é ele, não, é o Karnal. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Alguma coisa assim. Ou ele ou o Tiger Woods, um dos dois, eles colocam exatamente desse jeito, que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Literalmente é isso. É. Quanto mais eu dedico do meu tempo para fazer o que é importante, para me colocar perto daquilo que eu tanto quero, mais sorte eu tenho, óbvio, Uhum. né? Eu estou É. alocando do meu tempo, dos meus estudos, enfim. É porque a gente só enxerga muitas vezes o palco dos outros, né? A gente não vê os Exatamente. bastidores, tudo que aconteceu, né? Então, por Exatamente. isso que acaba sendo a sorte, né? Não é o Exatamente. esforço, não é o correr atrás do sonho, não ver tudo que investiu, porque É, é difícil, é é. cansativo, É, né? a entrega é muito difícil, né? Muito. O meu último Mas projeto de também não dá pra gente pesquisa, não fazer e falar que a gente vive frustrado,
Exatamente. Se você conversar né? com uma pessoa de sucesso, né? De uma pessoa que chegou, enfim, que traçou um objetivo e chegou aonde queria, você vai ver o quanto essa pessoa se dedicou, quanto tempo ficou sem dormir, Uhum, quanto ela se entregou, quanto ela teve que estudar, enfim. Eu sou esse exemplo, assim, eu sou uma pessoa extremamente família. Eu gosto de estar com a minha família. Eu gosto de estar com meu uhum. marido, com a minha filha, com os meus irmãos, com a minha mãe, com a minha sogra, meu sogro, minha cunhada. Eu gosto de estar com a minha família. Quantas vezes eu não. Só o ano passado eu fui 5 vezes, se eu não me engano, para os Estados Unidos para estudar. Então, ai, mas que delícia ir para os Estados Unidos. Gente, não é bem assim. É. Então, você entrega, você vai, você estuda, você se dedica. Meu último projeto de pesquisa foi sobre privação de afeto em ambiente com excesso de recurso, que foi meu último projeto que eu entreguei agora recentemente. Uhum. Gente, vocês acham que é fácil você ler aqueles artigos científicos e você tentar buscar? De forma alguma. Não é fácil, mas eu sei onde eu quero chegar. E aí, não só profissionalmente, como pessoa mesmo, sabe, Li? Uhum. O meu sonho hoje, eu brinquei outro dia com a Milena, né, lá da agência, que eu vou colocar no meu Insta que a agenda fechada até 2023, porque eu estou vivendo um sonho e eu não consigo fazer outra coisa que não seja ler a respeito do cérebro da grávida, de amamentação. Por quê? Ah, mas você já é mãe. Minha filha vai fazer 19 anos. Quando o Filipe nascer, eu vou, Outra coisa. outra coisa, ela vai ter a idade que eu tinha quando eu engravidei dela. É outro momento, a vida era muito Uhum. difícil. Eu brinco que com a Juju tudo eu ganhei, foi tudo doado, né? Porque quem sabe da minha história, quem acompanha a minha trajetória, não é isso que eu vivo hoje. Então, hoje, Aham. com o Felipe, eu estou literalmente vivendo um sonho. E todas as vezes que eu posso comprar o que eu quero, que eu posso escolher o que eu quero, eu olho e falo assim: isso aqui é fruto de uma entrega de uma vida inteira. Eu vou fazer 40 anos, eu trabalho desde os 10. Então, é muita Olha entrega. isso. É muito tempo entregado, né? E aí fica fácil de realizações, né, Li? Uhum. Com certeza. Com Carol certeza. tá dizendo aqui, ó. Eu vou construir minha cozinha para poder trabalhar sossegada. Vai começar semana que Ó, vem. Do tamanho que eu consigo hoje, mas vai ser maravilhoso. Depois eu realizo os sonhos de consumo. Foram 4 anos. é isso aí. Gente, É isso aí. e a história dela é linda, sabe? Linda, linda, linda. Ó, que eu chamo a Carol depois para vir fazer a live aqui também. Pra gente Isso aí, conversar, Li, isso né? aí. Viu, E é Carol? A legal gente você conversa ouvir depois. uma pessoa que era advogada, né? E Sim, hoje é uma confeiteira de mão cheia, tem olha uma isso. trajetória incrível. A Luciane está É o dom. perguntando qual é a série. Eu vou colocar o nome da série aqui. Coloque, Edi, pra gente já deixar. The Social. The Social Dilemma. Foi? Foi. Essa Aí. é a série. Ótimo. Vamos todos assistir. Tá aí, Lu? Aí, foi. A Dani, Perfeito. linda. Bom, então, enfim, Li, o que eu acho a respeito de sonhos? Eu acho que ele só é materializado a partir do momento que eu aloco os meus recursos, todos Uhum. eles, o meu tempo, os meus estudos, o que eu leio, as referências que eu busco e o meu dinheiro, né, Sim. naquilo que eu quero. Então, eu, Edilane, em 2023 eu volto com tudo para a sala de aula, para estudar, enfim. Então, eu já preciso começar a pensar como é que vai ser a administração de um bebê, de uma casa, enfim. Lembrando que eu não sou de planejamento, né, Mari? Então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, aí você pode falar assim, ah, Edi, mas como é que eu controlo aquele ímpeto, aquele impulso de, ah, hoje eu mereço, né? Comprar o que eu não preciso. Como diz a Milena, comprar um monte de nada. Eu acho que o autoconhecimento é o grande, é a chave do negócio. É você É. saber quais são as suas limitações, ao que você não resiste. E o que você vai fazer para evitar tal
em lugares que você sabe que você não vai resistir e vai fazer o que não pode ser feito. Instagram, por exemplo, rede social de uma forma geral. Quantas pessoas você segue que te agrega valor e quantas você segue que te faz perder tempo? Uhum. Entendeu? Então a gente tem que começar do básico, assim. É do básico mesmo. E o que que isso É, tem a ver com sonho? Tudo. Porque enquanto eu tô tudo. vivendo a vida do outro, eu tô deixando de viver a minha. Eu não tô Exato. dizendo que a E a gente não vida tem que seguir mais as pessoas, não é isso, mas eu preciso seguir aquelas pessoas que vão me colocar mais perto do meu sonho, não aquelas que vão me colocar mais longe. Tem afastar. gente que me Exato. pergunta assim: o que que você acha dos palestrantes motivacionais? Eu falo assim: ó, eu preciso saber o que que ele construiu. Porque se ele ganha dinheiro palestrando e motivando e não construiu nada, né, e não tem uma trajetória, como é que ele vai me ensinar alguma coisa? E aí, quando a gente vai para a neurociência, a gente sabe que aquele discurso motivacional ele dura dias. Ele não tem um efeito Não ter a que de consistência. fato não tem. Não tem. A gente vai sair de lá, eu vou mudar o mundo, 9, 10 dias, acabou. Aí você olha e fala, meu, o que que eu faço com isso? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que assiste uma live todo dia às 4h30 da manhã, não lembro. É. Não vou nem citar o nome do palestrante aqui. Aí ela falou assim para mim, nossa, já faz um ano que eu tô seguindo. Mas eu continuo tão mal, tão triste. Eu falei, então faz um ano. O que que você ganhou com isso? Você perdeu um ano acordando 4 horas Uhum. da manhã. E, de novo, eu não estou criticando. Eu estou dizendo que, no caso desta pessoa, esse sacrifício não fez com que ela se aproximasse do sonho dela, que era empreender, era voltar para o mercado de moda, enfim. Então, a gente precisa começar a olhar para isso. Quem eu estou seguindo, quais são as minhas referências, quem eu estou ouvindo, o que é que eu estou fazendo com os recursos que me vêm à mão, e aí é tudo, tá? Como é que eu estou fazendo a gestão do meu tempo? Quanto do meu tempo está naquilo que é importante? Quanto do meu tempo está naquilo que é circunstancial? Quanto do meu tempo está naquilo que é urgência? Quanto? Exato. E se o pessoal anotar essas dicas, a vida já começa a mudar, Edi, Começa a né? mudar. Começa a mudar. Quando você, Já você pega uma começa a dar um matriz, norte para pega a uma vida. folha, um papelzinho Já aqui, divide anotem em tudo, três, começa a mas é colocar. verdade, Tem né? uma ferramenta que eu uso com os meus clientes que é a gente segrega tudo que a pessoa faz de A a E. Então, A é tudo aquilo que a pessoa faz que tem altíssima importância, B tem importância, mas não vai mudar muita coisa se não fizer, e vai até o E. O E é tudo aquilo que é eliminável. E quando Uhum. você chega na coluna do que é eliminável, tem tanta coisa que a A gente maioria, faz. se a gente for ver Exatamente. a maioria. Quase 70% de tudo que a gente faz no dia é eliminável, no sentido de não vai trazer nada para minha vida. Entende? Então, quando a gente começa a esmiuçar isso, começa a prestar atenção no quais são os ladrões de tempo e quais são os ladrões de sonho, a gente começa a perceber quanto dos nossos recursos são alocados em lugares que me distanciam daquilo que é sonho para mim. E aí a gente termina, às vezes, o dia cansado, porque você fez muita coisa, mas não fez Sim, nada de concreto. Nada exatamente, que fosse relevante, que fosse ter uma diferença na vida, né? exatamente. Eu sempre penso, sabe? Se eu morrer hoje, o que é que as pessoas vão falar de mim? Quantas pessoas eu ajudei? Para quantas pessoas de fato eu fiz a diferença? Né? E principalmente, o que é que eu fiz para mim? Uhum. E é difícil você se colocar em primeiro lugar. Você só consegue É, cuidar do outro a partir do momento que você cuida de você. exatamente. Ninguém que tá um caco emocionalmente consegue cuidar de outra Consegue. pessoa, né? Quando eu começo um processo novo, todas as vezes que eu vou fazer gestão de conflito, ou uma mediação, ou uma família que eu vou cuidar, eu deixo claro, eu falo assim, olha, se na semana do atendimento, se no momento da tua sessão eu não estiver bem, não tem troca. A gente vai remarcar, tá bom? Porque não é justo com a pessoa. E também não é justo comigo. Uhum. Então, se eu pudesse deixar uma dica, a pergunta do milhão aí é o que eu faria de graça se eu não precisasse de dinheiro? O que que eu faria de graça? Vem cada resposta. Tem gente que ia cuidar de cachorro na rua, enfim, né? Então, o que é que eu faria de graça? E depois, principalmente, é fazer uma análise de onde é que eu estou alocando o meu tempo, sabe? E principalmente também quais são as pessoas que estão
que fazem parte do meu dia a dia. Como eu sempre digo, orar por todo mundo, mas não é todo mundo que tem que estar na minha mesa. E aí Sim. fala aqui uma pessoa que já teve experiências horríveis com relação a relacionamento, né? Que já confiou demais, que já entregou demais, que já abriu demais. E tudo isso distancia a gente da realização dos nossos sonhos. Exato. E geralmente, se a gente for pôr num papel, exatamente isso que você falou, da questão do que a gente faria de graça e o que eu estou fazendo em relação, é totalmente convergente, divergente, É, são lados opostos. A gente está é, caminhando para os lados opostos, né? exatamente. Então, assim, essa Exatamente. dica que você deu, assim, é ótima para a gente começar a pensar nisso, ter esse foco e mudar a nossa vida, Sim. né? E assim, a gente não pode se iludir. A coisa não acontece do dia para a noite. É uma Não. construção. É uma É construção. lenta, trabalhosa. É, exatamente. Faça o melhor que você pode fazer onde você está hoje e aproveite dos recursos gerados deste fazer para alcançar aquilo que você tanto quer. Qual que é teu sonho? Qual que é a vontade que dá é de interagir com o pessoal, né? Tipo, quais são os seus sonhos? O que vocês têm vontade de fazer? E aí a gente Aham. pega exemplo enfim, você pega exemplo prático, né? Do que é que você quer. Como, por exemplo, eu falei da viagem. Eu quero Aham. tanto fazer uma viagem, só que todo dia eu me dou de presente uma coisa que não vai servir para nada e que Aí vai chega me no final fazer do ano, botar. não teve o dinheiro, né? E Exatamente. tá Aí eu perdido. ganhei pouco, aí o governo é ruim, aí o mundo É. tá de ponta cabeça, aí tem a pandemia, enfim, né? Porque sempre é mais fácil culpar o outro do que a gente se analisar, né? Se ver, de fato. Exatamente. Exatamente, Li. Eu acho que a gente precisa começar a notar. E eu queria muito que o Insta em algum momento abrisse para a gente chamar a pessoa, sabe? Para gente colocar mesmo a pessoa para abrir o coração, do tipo, quais são os ladrões dos teus sonhos? Né? Eu sei Uhum. quais são os ladrões do meu. Se eu sou uma pessoa que não sou muito de planejamento, não planejar é uma possibilidade de ter o meu sonho roubado. Só que eu não vou investir tempo tentando desenvolver essa competência porque não é nato em mim. Então eu tenho que trazer Uhum. para mim pessoas que me suportem nessa incompetência. Né? Então eu acho que esse exercício é para todo mundo. A vida Sim. é evolutiva, é daqui para frente. Eu não tenho como falar tô pronta, tô preparada, né? Tô aqui cheia de dúvidas. Como é que dá de mamar? Se o peito sangra, se não sangra? Ah, mas você já tem bebê, mas tem um monte de teoria. Gente, teoria é uma coisa, a prática é A outra prática é completamente diferente. diferente, É, né? é diferente. E tudo é muito à base de estudo, né, Edi? Tudo. Muito, Até para os sonhos muito. também que a gente tem. A gente precisa estudar para saber até como fazer, como realizar, o que facilita, tudo mais, né? Exatamente. A Mari colocou uma coisa bacana aqui. Ela falou assim, aquela coisa, você tem um dia ocupado ou um dia produtivo? O Uhum. dia produtivo traz resultado e o dia ocupado às vezes te traz frustração, É isso aí. Isso a né? gente trabalha muito na organização, né? A Dani passou aqui também falando que aprendeu no grupo que a gente teve de WhatsApp, e é bem Hum, isso, porque a gente tem tantas funções para fazer no dia, só que a gente não prioriza. A gente sempre vai para o que é mais fácil, para o que, né, é menos relevante, digamos assim. Aí acaba o dia, a gente não fez o que tinha que ter feito. E aí não é exatamente, aquele dia produtivo, né? É um exatamente. dia menos. E aí, se É, você for pensar, a nossa vida é aquela ampulheta virada. O tempo está exatamente. passando e a gente não se dá conta que o tempo está passando, ele não volta, E Li, né? não Um tem, dia passou. isso que você Não, acabou de falar é tão bacana porque não tem como voltar atrás, não volta. né? Eu Você sempre pode falo, a ter gente todo o tem. dinheiro do mundo, mas você não compra o tempo passado. Exatamente. Você não compra o tempo passado, tem um monte de coisas que o dinheiro não pode comprar, né? Não. Eu tenho refletido muito sobre isso com relação à família, mãe, convivência. Às vezes a gente, né, investe tanto do nosso tempo com tanta gente que não faz sentido e a gente deixa de lado aqueles que fazem. E aí Fazem. você pisca. O que mexeu muito comigo, o que me trouxe muito essa reflexão foi o ano passado que eu perdi o meu avô, né? Ele morava lá em Mogi Guaçu. Eu via de vez em quando, porque a vida aqui em São Paulo todo mundo sabe, e eu entrei numa espiral de estudar e trabalhar pra caramba, eu tava indo muito menos, e aí ele foi embora, assim. Eu falei tudo que eu tinha que falar, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas eu sempre tenho a sensação de que eu podia ter feito mais, de que eu podia ter doado mais do meu tempo para ele.
Então, eu acho que vale a pena a gente pensar a respeito, sabe? É o que você falou, a vida é uma ampulheta virada de ponta É, cabeça. O negócio tá correndo para acabar. Então, enquanto não acaba, né? Enquanto eu estou produzindo, como é que eu faço para produzir de verdade, para gerar resultado? E é não isso aí. frustração, né? Como bem colocado pela Mari. A É Cláudia isso aí. colocou aqui, vou ter que arrumar muita coisa. Cláudia, todos nós, tá? A Todos, gente todos tem os dias. sempre que arrumar muita coisa. Quando eu engravidei, eu precisei fazer um repouso absoluto de 30 dias, sem poder levantar nem para comer. Quem me conhece sabe o que isso significa. Uhum. Todos os dias eu tinha que me lembrar que eu estou vivendo o maior sonho da minha vida. Porque eu deprimi, eu precisei de remédio, eu precisei de antidepressivo, eu precisei do suporte do meu terapeuta, porque eu não conseguia lidar com o fato de estar ali parada e não poder fazer nada. Então, assim, de novo, o meu sonho, ele tá aqui, glória a Deus por isso. Qual é o preço que eu paguei? É alto, é alto. Entende? Não tem jeito. Tem uma frase em inglês que eu amo, né? There is no free lunch. Não tem almoço de graça, gente. O Não. negócio é, se tem louça na pia é porque alguém comeu, e é assim que a vida funciona, né? E vai ser sempre assim pro resto da vida, né? Exatamente. Vai ser Eu sempre assim. diria que para realização, para materialização daquilo que é sonho, a gente tem que abandonar muita coisa. Tem. E a listinha tem que ser composta por aquilo que é material, por aquilo que é pessoal, por relacionamentos. Quantos relacionamentos tóxicos? Quantos relacionamentos abusivos? Quantas mulheres sujeitas a algo que não é o que Deus tem para nós, gente? Quanta gente sofrendo, É isso né? aí. Eu acho que vale a reflexão, sabe? O autoconhecimento. Lembrar que Uhum. a nossa biologia, a nossa fisiologia, ela é buscar prazer e evitar dor. É da nossa natureza. A zona de conforto é Uhum. o lugar que a gente mais ama, só que é na É. zona de mudança que a coisa acontece. Então eu preciso de fato entender o que é que eu estou fazendo hoje que me põe cada vez mais longe daquilo que é sonho para mim. A É isso aí. viagem, o carro, o curso, uma nova faculdade. Outra coisa ali, outro ladrão de sonho. Ah, Pode mas eu falar. já tô velha demais para isso. Ah, é. Gente, Olha que eu voltei a mas estudar depois dos 40, então tá tudo certo, Edi. Então, isso aí, não tem viu? idade pra gente fazer nada, Edi. Não tem, Né? não tem. A Não gente tem. tem que simplesmente sair fazendo. Eu É estou isso aí. tentando olhar aqui os comentários, porque eu amo quando alguém, por onde começar a organizar o tempo. Cláudia, seria um grande começo, assim, sabe? Quando a gente trabalha a tríade do tempo, que é a alocação do nosso tempo em três esferas, existe a esfera da urgência, da circunstância e da importância, tá? Da importância é tudo aquilo que é importante e eu preciso fazer. Quando eu não faço, quando é importante, em algum momento ele vai migrar para a esfera da urgência. Ah, um e-mail que eu preciso responder, um artigo que eu preciso escrever, enfim, se eu não fizer no tempo, ele vai migrar para a esfera da urgência. Tudo que migra da esfera da importância para a urgência rouba a nossa tranquilidade mental. E aí a gente entra no quesito emoção, né? Nós temos aí as emoções universais, que nos dominam, que é aquilo que nasce com a gente. Então, se eu não consigo fazer essa separação daquilo que é importante para o que é urgente, para o que é circunstancial, lembrando que é circunstancial eu não controlo. Então, eu tenho que Uhum. deixar, tem que ter essa reserva para aquilo que vai acontecer e que eu não espero, né? Então, É eu isso aí. acho, Cláudia, que sim, começando pela organização do tempo, eu acho que já é um belo começo. Com Deixa eu ver o certeza. que mais. É uma Ah, coisa que eu vi esses dias, não sei onde, na internet, falando o que que eu, de 80 anos, diria é, para mim hoje. Que é uma coisa que, assim, quando a gente tem, por exemplo, hoje, se você tem 30 anos, você fala, nossa, se eu tivesse 20 hoje, eu faria diferente. A gente é muito nossa, assim, né? A gente amadurece muito, a gente cresce é. muito. Então, da gente imaginar assim, o que que eu, com 80 anos, falaria para mim hoje.
Eu estou perdendo tempo onde? O que que eu poderia fazer? O que que eu poderia melhorar? Vamos correr atrás dos sonhos. Então, assim, o que que eu poderia ver isso? Eu acho que é um exercício bem legal para a gente fazer também. Sem dúvida nenhuma. E quando eu fiz a minha primeira formação na área de coaching, eu escrevi uma carta para mim. Foi muito legal. Pena que eu não trouxe essa carta aqui, mas fica para uma próxima live. Uhum, E nessa carta eu falo para a Edilane anos depois. Eu não lembro se era 3, se era 4, se era 5 anos, eu não me lembro. uhum. E eu me lembro que eu morava num apartamento de aluguel. E aí eu coloquei o endereço da minha sogra para a escola mandar a carta. Porque você escrevia a carta, entrega para a escola no último dia do curso, e a escola manda a carta para você no tempo que você falou, 2, 3 anos depois. E um dia eu chego na minha sogra e ela me entrega essa carta, assim. E eu lendo a carta ali, eu devia ter trazido. Eu choro até hoje lendo a carta, porque eu coloco lá: oi, Edilane, tudo bem? Amei o salto que você deu na carreira, as coisas que você fez, o apartamento novo. E lendo Que aquilo é massa. exatamente o que eu estava vivendo, né? Quando eu recebi a carta. Então, assim, esse é um outro exercício bacana. Eu Sim, quero num projeto futuro, sabe, sem custo nenhum, eu quero trabalhar isso de forma mais técnica com um grupo fechado de mulheres. Eu quero que a gente escreva essa carta, eu quero ter essa carta para poder mandar para essas mulheres, para a gente fantástico. ver quanto que a gente pode fazer, sabe? Isso é o que você falou. Eu com 80 anos olhando para a pessoa lá atrás, né? Eu ia sentir o quê? Orgulho, remorso, arrependimento, Sim. né? Hoje, olhando para a Edilane 40 anos atrás, né? Vou fazer 40 em março. O que que eu sinto? E eu posso falar sem nenhuma demagogia ou não quero parecer que falta humildade. Eu gosto demais de ver o que eu construí. Eu gosto E que demais de história ver de uma vida. filha. Exatamente. É que na época do Snapchat eu falava mais, né? Então as pessoas que me conhecem agora não sabem de onde eu vim. E eu não sou uma pessoa que fico ali, né, falando de onde eu vim, como foi, onde eu brinco Uhum. que a primeira faculdade que eu fiz foi a faculdade de Barnabé, só não entra quem não quer. E depois dela eu fiz INSPER. Esse ano eu tive a oportunidade de ir para Harvard. Eu fui convidada para ir para Harvard num workshop de borderline. Então, eu estudei em Ohio. Quantas coisas eu abri mão para poder viver isso? É Uhum. assim, não tem outro caminho. Não É isso tem o aí. pulo do gato, não tem, ai, nossa, pessoa, Uhum. nossa, da noite pro dia. Não, não, não Não, tem, não tem. Não tem jeito. é Não tem. sofrido, né? Mas vale a Muito. pena, né, Edi? A Luciana tá falando, Edi, tenho 41 anos, comecei uma graduação em nutrição e estou apaixonada. Sabe quando me achei? Me encontrei, mas me cobrei. Agora aos 41, mas estou feliz. Gente, que coisa mais É linda. isso Lu, aí. parabéns. É isso A aí. Nutri Jaque Miller disse que vai escrever essa carta. Jaque é outra pessoa incrível, tá, Li? O dia que Boa, que você eu já converso também. Você já me pode passa trazer alguns para contatos aí para a live, gente conversar, que a tá bom, intenção vai pode ser deixar. essa. E a próxima live que a gente tiver, eu vou trazer essa carta para ler para vocês. É Traga, emocionante. É emocionante. Eu falo traga. até da gravidez. A Ana Olha, Júlia está falando que o problema é que nós somos imediatistas. Nós é. somos. Nós somos. Nada é construído da noite para o dia. Não, é Nada, todo um né? tijolinho de cada vez, né? Exatamente, exatamente. É uma construção, né? E, de novo, que bom que a gente não sabe do processo, porque se a gente soubesse É, do processo, talvez a gente não, desistiria. não ia encarar, É isso não aí. ia. Mas o melhor de tudo é que por mais que a gente passe por dificuldades, depois que a gente alcança o sonho, a gente esquece tudo aquilo que foi difícil. Esquece no sentido assim, não é doloroso. No Exatamente, processo pode até ser, mas depois que exatamente, passa, não. A realização é tão maior que vale muito a pena, exatamente. né? Eu posso dizer isso de vida, assim, sabe? Eu tô vivendo algo que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria viver como eu estou vivendo, com todas as dores, com tudo aquilo que a gente que faz parte do processo. E é exatamente o que a Jaque acabou de falar. É igual parto. A gente Uhum. esquece, né? Esquece, Sabe outra esquece coisa que eu acho que a gente completamente. esquece de comemorar as pequenas vitórias, Aham, sabe? Quando a gente olha para é uma isso aí. escada, para eu chegar no topo, eu preciso pisar no primeiro degrau.
Então a gente precisa começar a comemorar E as vai um pequenas por um. vitórias. É. Exatamente. E tá com pessoas que comemorem com a gente, Uhum. E né, precisa. Li? Porque cada pequena conquista faz uma diferença muito grande no montante final, né? Exatamente. É isso aí. Li, nosso tempo tá E acabando, né? Eu é isso tô que eu de ia olho falar aqui, agora. tá? Edi, eu estou muito feliz, muito mesmo. Você não tem ideia. E foi, eu acho que, não só para mim, mas eu acho que para todo mundo que está aqui foi muito rico tudo que você conversou com a gente. Foi tudo muito produtivo, muito bom, assim. Eu acho que deu um choque de ânimo em É todo isso mundo que aí. estava E eu aqui. não quero que esse choque de ânimo seja algo para o momento, eu quero que seja algo para a vida, sabe, Para a Li? vida, para É, daqui para frente, para a gente olhar isso, para daqui para frente. exatamente. Toda vez que eu me levanto e vejo isso aqui, acho que Gente, não olha dá que para coisa mais ver. maravilhosa. Pouquinho para baixo, Edi, Ai, essa um barriga pouquinho maravilhosa. aqui, ó, Olha, ó. gente. Ó Toda o vez que eu Filipe. vejo isso aqui, eu Ai, sei, eu sei, eu sei o quanto eu lutei para estar vivendo o que eu estou vivendo agora. Não foi fácil, não tem sido fácil. Quem já me ouviu falar das dores, né? Eu tenho abdominoplastia, cirurgia de endometriose, tirei um ovário, muita aderência, então estou sofrendo pra caramba as dores da gestação. Mas com o Filipe tá tudo bem. Então eu graças falo a que o Deus. Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, é o Salmo do Filipe, Amém. né? E eu acho que a gente precisa olhar para aquilo que Deus tem para nós. Se Deus tem o melhor dessa terra para gente, eu tenho que fazer a minha parte. O trabalhar é de Uhum, Deus, mas o agir é meu, sim, é né? nosso, com certeza. É Com nosso. certeza. E a gente já ama o Filipe, não vendo a hora dele chegar. É isso Ai. aí. Daqui a Ó, pouco eu acho tô que é a de Cláudia volta que para minha. perguntou. É, Ai, não, a Cláudia perguntou quando que vai ter mais. Toda segunda-feira vão ter essas lives, tá, Cláudia? Toda semana vai ter alguém novo, mas aí de volta para conversar com a gente, porque você volta. não tem escapatória, você vai voltar, você sabe disso, né? Volta. E aí a gente vai Surgiram trazer um outro temas. tema. Todo mundo sabe que Isso, eu não tenho tabu, né? Eu falo de tudo e do que as pessoas querem isso. ouvir. E a gente vem com certeza de peito E aberto. muito voltado para a mulher, porque você trabalha com mulher. Então eu acho que Trabalho. essa visão que você tem agrega muito na nossa vida, É. né? É isso aí, Então, Li. Eu, assim, eu, eu costumo dizer que eu sou produto do meu produto. Eu faço porque um dia fizeram por mim ou porque um dia não fizeram por mim. Então é por isso que eu faço. Confesso que eu estou mais no slow motion agora, porque eu estou totalmente focada na gravidez, é isso aí. mas é São só só por 9 meses, enquanto. então tem que É isso curtir aí. mesmo esse processo, né? É isso E é aí. isso, a gente tem que fazer o bem também sem olhar quem, né, Edi? Eu acho que a gente Exatamente. cresce muito. Muitas vezes a gente ajuda alguém, mas a gente está crescendo muito mais do que a pessoa. Está sendo E não mais. tem, Li, tem famílias que eu atendo, você sabe, né? Eu fico muito mais no bastidor por conta do público que eu trabalho. Uhum, E quando eu vejo um projeto sair do papel, quando eu vejo alguém viver aquilo que ela jamais imaginou executar, é como se fosse meu, assim, é como se fosse para mim. é isso aí. É isso Então é aí. isso, A gente é fica muito isso. feliz, né? A Então, gente assim, fica muito Edi, feliz. muito, muito, muito obrigada mesmo. Sabe que você mora no meu coração. Amo você de paixão, você sabe Eu que disso, né? agradeço. Muito Agradeço a obrigada pelo seu mulherada. tempo. Eu gostaria Obrigada, muito meninas. de dar atenção para todo mundo, responder todo mundo. A gente tem gente que desativa o comentário, né? E eu entendo, porque eu, por exemplo, fico aqui olhando e A quero gente responder olhando, né, todo fica mundo. perdida. Então, Mas gente, acho legal. surgiram temas para Edi voltar. Que aí vamos ver, aí a gente passa, né, Edi? E aí você volta aqui com Sim, a gente, com certeza. né? Beijo Então, para muito obrigada você, para todo Li. mundo. Deus Brigadão. Brigadão abençoe para esse todo mundo. projeto, que ele chegue Amém. em quem tem que chegar, né? Amém, Edi. A gente precisa uma levantar eu acho que nada é mais gratificante do que você ajudar outras mulheres a se Sim. ajudarem, né? É isso aí. A intenção é essa, né? Que toda semana venham pessoas que tragam essa palavra para a gente mesmo, né? Eu já Sim. vou anotar quem você sugeriu aqui também, já vou entrar em contato Ixi, para a tem um gente monte. Ó, tem a conversar isso. Carol, tem a Nutri Jaque Miller, tem a Mari. A gente Vamos, conversa depois, eu vou te todas passar uma vocês, lista. meninas, todas vocês, meninas. Mas para isso mesmo, para a gente se ajudar, eu acho que é Sem dúvida. importante essa caminhada. A gente não cresce sozinho.
Então, Parabéns se a pela gente puder... iniciativa. Parabéns, Li, por se permitir viver o teu sonho, viu? Porque eu sei que para você chegar até aqui foi, ó, Você suado. sabe a história. Eu sei. Que Com Deus abençoe certeza. seu caminho, sua Amém. trajetória. Amém. E você também, Edi. Muito obrigada, Amém. viu? Gente, Amém. brigadão, beijo e até semana que vem. Obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Edi, Beijo. beijão também. Beijo, meninas. Até Tchau, semana que vem. tchau. Tchau, tchau. Até. Tchau.